Olá, boa noite, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a sua vida. Um prazer a gente poder voltar aqui para fazer mais uma transmissão. Hoje num horário bem diferente daquele que nós costumamos fazer, mas ainda é domingo, né? Dia do Senhor. Hoje, dia 5 de julho, domingo 5 de julho de 2020. Estamos ainda no período de pandemia, agora são 10 horas e 3 minutos. Gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus por esse período que Ele nos permite ter aqui juntos, meditando na palavra do Senhor, orando, buscando um tempo proveitoso, né? Buscando um tempo em que a gente pode, ao mesmo tempo em que glorificamos o nome do Senhor com aquilo que estamos fazendo, também temos a oportunidade de crescermos espiritualmente. Sei que talvez você já tenha visto algum culto hoje, via transmissão pela internet, talvez você já tenha assistido ao culto da sua igreja, talvez você já tenha participado da celebração proporcionada pela comunidade na qual você congrega e já está edificado, né, pela palavra do seu pastor, do seu líder, e louvado seja Deus por isso. Esse propósito que a gente tem de transmitir a palavra também, eu creio que contribui para essa edificação, e a gente fala para aqueles que estão acompanhando ao vivo, mas também fala para aqueles que nesse momento, né, estão assistindo a transmissão, estão assistindo a gravação da transmissão também. Aqueles que na segunda-feira param para assistir, aqueles que em outros dias da semana separam um tempinho também para assistir aquilo que a gente tem para compartilhar nesse tempo de live, nesse tempo de transmissão. Gostaria nesse instante de estar agradecendo a Deus, né, sobretudo a Deus pelas vidas de todos, e clamar a Deus para que continue fortalecendo cada coração. Senhor, no nome de Jesus, Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor me permite agora, ó Deus, compartilhar a Tua palavra. Eu sei que é um horário totalmente diferente daquele que a gente costuma entrar, é um horário em que os nossos irmãos, amigos já estão se preparando para dormir, alguns já estão recolhidos nos seus aposentos para descansar e iniciar amanhã uma semana de trabalho. A semana a gente sabe que começou hoje, mas amanhã começa o trabalho para alguns, as atividades. Clamo, Pai, para que estendas as Tuas mãos de bênção sobre as vidas de cada pessoa, sobre a vida de cada pessoa, as vidas dos nossos irmãos, das nossas irmãs, todos aqueles, ó Deus, que estão agora gozando de um tempo de comunhão familiar e se preparando para o seu descanso. Abençoa essas vidas, Pai, cuida, guarda cada um. Clamo especialmente por aqueles que estão enfermos, estendas as Tuas mãos de cura também sobre cada vida, Pai. Quero nesse instante já te agradecer pela vida da Bianca, Senhor. Nós compartilhamos nesta tarde um pedido de oração, oramos em favor da cirurgia de urgência que ela teve que fazer para que tudo desse certo, e louvado seja o Senhor por causa do cuidado que o Senhor tem para com ela. Continue fortalecendo, abençoando a Bia, abençoando o Felipe, abençoando o Senhor a Joelmo, Carmo e toda a sua família, Pai, guardando esses nossos irmãos e consolando, confortando os corações, Pai, abençoando para que eles possam estar cada vez mais firmados no Senhor. Eu faço essa oração, agradecido por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem, quero agradecer a você que já entrou aqui, pelo menos para dar uma passadinha, né? Aqui diz que o Christian está assistindo. Christian, Deus abençoe, viu? Irmão, amigo do Jardim Ana Maria, já faz um tempo que a gente não se encontra, né? Cada um com a sua correria, cada um com seus afazeres, a gente acaba se separando um pouco, mas a gente sempre tem você, Adriana, os seus meninos e todos os nossos irmãos da congregação do Jardim Ana Maria no coração. Deus abençoe vocês.
Andresa, Deus abençoe também, viu? Um abraço para você, para sua família, né? Para sua mãe, para Duda, para Alessandra, né? Que está lá em Curitiba com o Luan. Também para o Toninho, Deus abençoe vocês, viu? Irmã Sônia, Sônia Lisboa Xavier, Deus abençoe também a nossa irmã. E todos os que vão entrar aqui para assistir, aqueles que estão assistindo essa transmissão em outro momento, né? A gravação da transmissão. O texto que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nesta noite, na realidade são dois textos. O primeiro texto se encontra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, que vai dizer assim, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim: E nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, no tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes em tudo, recomendando-nos como ministros de Deus, em muita perseverança, em aflições, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em vigílias, em jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na bondade do Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como quem morre, e eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre nos alegrando, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo fala aqui da sua abnegação em relação ao seu ministério. Ele diz que abriu mão de tudo para poder compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus. E o que me chama a atenção no versículo 2, né? No tempo aceitável te escutei e no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Um outro texto que eu gostaria de compartilhar se encontra também no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração, e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Até aí. Outro texto, me lembrei agora, enquanto eu estou lendo aqui o texto de Hebreus 3, Hebreus 10, 25. 24 diz assim: E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Uma característica comum nesses três textos que foram lidos é que fala do tempo aceitável, o tempo que se chama hoje. E eu queria falar um pouco hoje sobre as características desse tempo. Interessante que esse tempo já dura desde a primeira vinda de Cristo. Se a gente for ver o texto de Romanos capítulo 3, versículos 23 a 26, diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos,
para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Então esse tempo é o tempo que se chama hoje, é o tempo que nós estamos vivendo desde a primeira vinda de Jesus e que terminará quando Jesus voltar. Um outro texto que nós podemos ler se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, que fala quando esse tempo que se chama hoje se encerrará, ou seja, quando nós não teremos mais a oportunidade de salvação. 1 Coríntios 1, 8 diz assim, vou ler aqui a partir do versículo 4. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós estamos vivendo esse tempo que se chama hoje, desde a primeira vinda de Jesus, e esse tempo se encerrará com a segunda vinda de Jesus. Trata-se, portanto, de um tempo intermediário. Esse tempo é conhecido também como o tempo da salvação. E esse tempo é um tempo de salvação, em primeiro lugar, para o remanescente fiel de Israel. Em Romanos capítulo 11, versículos de 1 a 6, a gente vê que Deus não se esqueceu, jamais se esquecerá do povo escolhido, que é o povo de Israel. O capítulo 11 do texto de Paulo aos Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 1, trata a respeito do futuro de Israel. Então esse tempo é um tempo de salvação para os judeus, para que eles tenham ainda a oportunidade de se render a Jesus, reconhecer Jesus como Messias enviado pelo Senhor, como ungido de Deus, aquele que veio para salvar o povo de Israel, inclusive, né? Nós cremos que Deus está salvando já muitos judeus e ainda continuará salvando muitos judeus que estão, muitos professando agora fé em Jesus, são chamados de judeus messiânicos, e Deus está preservando um remanescente fiel de Israel para viver também juntamente com a igreja, com o povo do Senhor na eternidade. Diz assim, porquanto, pois, acaso rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou ao seu povo que antes o conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida? Mas, que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 1000 varões que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras, de outra maneira a graça já não é graça. Pois que o que Israel busca, isso não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Aqui entra na questão já dos desígnios de Deus em relação à eleição, justificação daqueles que creem em Jesus. Certo é que aqui até o versículo 6 nós temos a declaração de que Deus está preservando para si, dentre o povo de Israel, um povo escolhido também, agora não mais mediante a observância das obras da lei, mas um povo que alcançará a salvação, conforme diz o versículo 26. Assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador e desviará de Jacó as impiedades, e este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles na verdade são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Então nós sabemos disso, Esse é um tempo de salvação
para o remanescente fiel de Israel. E esse é um tempo de salvação também para aqueles que são chamados gentios. Quem são os gentios? São aqueles que não são originalmente da comunidade de Israel, aqueles que nasceram fora do povo de Israel, são os outros povos. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 11 a 13, nós vemos isso. O tempo de salvação também para os gentios. Nós somos considerados gentios, né, porque não nascemos na comunidade israelita, dentro do povo de Israel. Capítulo 2, versículos 11 a 13 diz assim: Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo, sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Continuando aqui no versículo 14, diz assim: Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo, ele evangelizou paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo assim: Pois não sois mais estrangeiros, gentios, né, que antes eram considerados estrangeiros, forasteiros, né, do povo de Israel. Agora ele diz: não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então nós temos essa informação na palavra de Deus, que esse tempo que se chama hoje, que é o tempo de salvação, é um tempo de salvação para Israel e é um tempo de salvação também para toda a humanidade que não é israelita, para todos os gentios. Esse tempo, embora tenha uma duração incerta, nós não sabemos qual é exatamente o tempo de duração e nem podemos estabelecer datas, né? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 e 2 diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem, como vem o ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Esse texto fala que nós não temos como saber quando chegará ao fim esse tempo, mas a gente sabe que é um tempo de peregrinação e, considerando a eternidade, é um tempo breve, né? Não é um tempo que durará muito tempo. Além da sua brevidade, além da sua duração incerta, nós temos também na palavra de Deus algumas outras características desse tempo. A primeira dessas características que eu gostaria de destacar, que está no texto de Efésios, capítulo 5, versículo 16, que diz assim, versículo 15 diz: Portanto, vede diligentemente como andais, não como necios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então o texto aqui diz claramente que esse texto é um texto cheio de provações. Esse tempo, né? Melhor dizendo, o texto diz que esse tempo é um tempo cheio de provações, é um tempo cheio de lutas, né? Os dias são maus, diz aqui esse texto. E esse sofrimento desses dias
para os cristãos, para aqueles que já têm Cristo como Senhor da vida, é um tempo de preparação para a glória futura. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 11 até o versículo 17, o apóstolo Paulo fala assim: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para que outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então esse tempo é também um tempo de preparação para a glória futura. Com Ele padecemos, para que com Ele sejamos também glorificados. Então são aí duas características: um tempo cheio de provações e um tempo em que esses sofrimentos, né, apesar de sofrermos, apesar de estarmos aí enfrentando muitas dificuldades, e não precisa nem pensar muito para saber que de fato muitas coisas difíceis de se lidar estão acontecendo nesse nosso tempo, né? Nós estamos aí já há mais de 100 dias vivendo aquilo que a gente chama de quarentena, né? Distanciamento social, para tentar conter de alguma forma ou minimizar os impactos da disseminação de um vírus mortal, né, que está assolando a humanidade, né, o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, o nome oficial desse vírus, que tem um potencial destrutivo muito grande e que por isso há necessidade de cooperação de todos para que a gente possa minimizar, não vou dizer conter, porque ainda a contenção vai se dar quando tiver uma vacina, né, que possa imunizar aqueles que ainda não foram, né, imunizados e protegê-los da letalidade desse vírus. Mas até que isso aconteça, nós precisamos enfrentar as dificuldades que são inerentes a esse tempo, né, todas elas. Então, por isso, não dá para negar, não dá para a gente dizer que nós não estamos enfrentando lutas. Não dá para dizer que nós não estamos. Não dá para dizer que a gente não está enfrentando dificuldades, porque todos nós estamos. Mas a gente tem aí uma alegria, porque esse tempo, conquanto seja um tempo muito difícil, é um tempo que está próximo do fim. Se você for ler o capítulo 4 da primeira carta do apóstolo 7, versículo do apóstolo Pedro, no versículo 7, 1 Pedro 4, 7, diz assim: Mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Um outro texto que fala a respeito da proximidade do fim se encontra na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Muitos acabam se desesperando, né, achando que as coisas ainda vão durar muito tempo. Outros acabam zombando, né, dizendo que parece que não acaba nunca, e muitos já estão dizendo que o fim está próximo já há muito tempo. Mas quando, né, o texto fala sobre a proximidade do fim e esse tempo que, dentro da perspectiva de Deus, é diferente da nossa, é porque a gente precisa analisar esse tempo em relação à eternidade, né? O tempo de vida que a gente tem aí, quem vive muito, 80, 90, muitos até conseguem chegar aos 100 anos, mas o que é 100 anos? O que é você viver 80? O que é você viver 70 anos?
comparado à eternidade. Então, nesse sentido, o tempo do fim realmente está próximo, porque nós não sabemos quando nós vamos partir, nós não sabemos quando o Senhor há de nos chamar desse mundo para estarmos na eternidade. E a eternidade com Cristo é diferente da eternidade sem Cristo. Aqueles que partem desse mundo com Cristo têm a garantia de que vão estar na presença de Deus. Aqueles que partem desse mundo sem Cristo, infelizmente, estarão vivendo essa eternidade longe da presença de Deus em condenação. Então, a gente precisa estar atentos, né? Precisamos estar espertos em relação a essa questão. O tempo realmente está próximo do fim e é necessário que haja fidelidade da parte de cada um de nós, e aqueles que querem, né, um futuro melhor no porvir, no além, precisam ter de fato esse compromisso com Jesus. Então essa é uma característica, né? Um tempo que está próximo do fim, e terminado esse tempo chegará o dia da plena luz, conforme diz o texto de Romanos 13:11 e os versículos seguintes. Então é preciso que a gente pense nisso, né? Não viva essa vida de forma irresponsável, não viva essa vida achando que você não vai ter que prestar contas, não viva essa vida duvidando de que um dia tudo isso vai acabar. Acaba para quem morre, e um dia nós veremos Cristo vindo, né, pela segunda vez a esse mundo, e com a sua vinda ele trará também juízo, salvação, que já há, né, já está acontecendo sobre as vidas daqueles que creem nele, mas aqueles que não creem nele, quando da sua segunda vinda, já não terão mais oportunidade para crer, porque já estarão condenados em função da sua incredulidade. Em vista, né, disso, em vista do fato de que esse tempo é breve, tem uma duração incerta, é um tempo cheio de provações, é um tempo de sofrimentos, mas para aqueles que creem em Cristo também é um tempo de preparação para a glória futura. Em vista de nós estarmos já próximos do fim, a gente precisa vigiar. O texto diz, né, um texto que a gente já leu aqui, diz que nós precisamos remir o tempo, ou seja, fazer um uso sábio do tempo que nos resta para a nossa salvação e para a salvação de outras pessoas. O texto, né, de Romanos 12:19 fala sobre a retribuição do Senhor. Eu vou ler aqui, Romanos capítulo 12, versículo 19, que diz assim: Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, nós temos a mesma afirmação. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o seu louvor. O Senhor nos garante, né, que haverá de fato um final. Nós não estamos vivendo a esmo nesse mundo, nós não estamos vivendo aleatoriamente, nós temos um propósito, há algo determinado para para a nossa vida, né, e para o fim da nossa vida, e nós precisamos nos manter fiéis ao Senhor. Capítulo 3, versículos 7 e 8 da carta aos Hebreus, que a gente já diz assim, né? Pelo que diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação do dia do deserto, né? Na tentação do deserto. O versículo 13, no mesmo capítulo 3 da carta aos Hebreus, diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Que nós possamos estar de fato atentos a essa realidade escrita na palavra de Deus, e precisamos cumprir aquilo que a palavra de Deus nos diz. O que ela nos diz? Que nós devemos estar exortando uns aos outros. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje, é o que eu estou fazendo com essa pregação. Dando a você a oportunidade de conhecer a verdade, dando a você a oportunidade de refletir acerca da verdade da palavra do Senhor. Nós estamos vários textos aqui que, dentro do seu contexto, mostram que nós estamos caminhando para o fim.
E você não pode viver irresponsavelmente, você não pode fingir que isso não vai acontecer. Todos nós temos um fim determinado. A única coisa certa que nós temos nessa vida é a morte, né, que virá para todos nós. E você está preparado para a eternidade? Você está preparado para ter um encontro com Deus na eternidade? Haverá um tempo em que, diz a palavra, todos nós deveremos comparecer diante do Senhor, devemos prestar contas, e cada um prestará contas de si mesmo a Deus. O que você tem feito? De maneira você entende Deus? Quem é Jesus para você? Como você vive a sua vida? De forma completamente irresponsável, sem prestar contas para Deus, sem se importar com a vontade do Senhor? Ou você reconhece já, ou já reconheceu, reconheceu-se como um pecador e já se rendeu ao Senhor Jesus para que Ele seja o seu Senhor, o seu Salvador? Pense nisso. Essa exortação que nós estamos fazendo aqui nesta noite é para que você possa refletir. Nós não estamos, repito, vivendo de forma aleatória nesse mundo, nós não estamos a esmo, nós não estamos perdidos, nós não estamos navegando como uma nau, né, à deriva, um navio sem rumo. Nós temos um propósito, desde o nosso nascimento até o momento em que nós partimos. E a nossa alma, ela não é eterna, mas ela é imortal, ou seja, o nosso corpo vai padecer, mas a nossa espiritualidade, o nosso espírito, a nossa alma será preservado para a eternidade. Com Cristo, para aqueles que têm Cristo nesta vida, e sem Cristo, e sem Deus, para aqueles que não se renderam a Jesus nesta vida. Então você precisa pensar nisso e ter responsabilidade diante do Senhor. Esse tempo que se chama hoje vai durar até a segunda vinda de Jesus, que pode acontecer a qualquer momento. Então você precisa estar atento em relação a isso e abrir o seu coração para Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa meditar nesta palavra. Eu vou orar nesse instante, quero agradecer a você pela sua audiência, por aqueles que estão aqui seguindo essa mensagem. Já citei a irmã Sônia, Marilza, né, que a gente se encontrou hoje. Deus abençoe, Marilza, boa noite. O Nítio Claunilson, né, Deus abençoe você. Pastor Emerson, um grande abraço, meu amigo Pastor Emerson, da Igreja Batista lá em Sete Barras, da PIB Sete Barras, sua família também. Que Deus abençoe a todos. Lucineide, né, Lucineide Pereira Batista, tia de Larissa, e Deus abençoe você também, toda a sua família, tá bom? Um grande abraço. Eu vou orar nesse instante. A nossa meditação aqui hoje é um pouco mais breve, né, porque já começou também um pouco mais tarde, são 22 horas e 35 minutos agora. Espero que você ajude compartilhando. Nesse momento eu entendo, né, que nós temos aí bastante gente já quase praticamente dormindo, muitos que já assistiram pregações hoje, já participaram dos cultos online das suas igrejas, mas se você compartilhar, se você curtir e compartilhar esta mensagem, você vai ajudar também para que outras pessoas tenham acesso a esta palavra. Essa semana, se Deus permitir, nós vamos ter também uma semana de oração, em que durante toda a semana, de segunda até sexta-feira, nós estaremos fazendo algumas lives com o propósito de estarmos orando, né? Uma devocional bem curta, algumas músicas, mas o propósito maior de estar orando por aqueles que entrarem, que apresentarem os seus pedidos. Nós estaremos clamando pela igreja no Brasil, clamando pelos que estão enfermos, clamando pelas autoridades, enfim, tendo um tempo de oração. Se for possível, né, a gente vai tentar também trazer alguns convidados para participar da live, conversar com algumas pessoas que eventualmente estiverem assistindo, para que a gente possa ter um tempo de interação também e ter esse tempo de oração de uma maneira bem abençoadora, tá certo? Nós nos reuniremos já a partir de amanhã, às 7 horas da manhã, depois 1 hora da tarde e depois 7 horas da noite. São 3 horários durante toda a semana. Segunda a sexta-feira, 7, 1 da tarde e 7 horas da noite.
todos os dias esse tempo de oração. Tempo curto, mas eu tenho certeza que será bem abençoador para todos aqueles que participarem. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tenha uma boa noite, um bom descanso e uma boa semana na presença do nosso Deus.